Você já deve ter escutado falar na centopeia, aquela fofinha das histórias infantis. Sabe qual animal ela é? Uma lacraia. Isso mesmo. Quem pode falar melhor sobre ela é o biólogo do Instituto Vital Brasil, Cláudio Maurício. Olá, pessoal. As lacraias são animais bem interessantes. Vamos conhecê-las um pouco mais? Vocês sabiam que as lacraias têm origem em um dos grupos mais antigos de animais terrestres? Pois é, muito provavelmente um dos ancestrais da lacraia foi um dos primeiros animais a abandonar o ambiente aquático e ocupar com sucesso o ambiente terrestre. Um outro aspecto muito importante das lacraias é que elas pertencem ao grupo dos artrópodos. Os artrópodes formam um grupo grande de animais que tem muitas características em comum. Eles, por exemplo, possuem patas articuladas e seu esqueleto fica na parte de fora do corpo, formando uma carapaça, que é uma casca bem dura. Esse esqueleto externo a gente chama de exoesqueleto. As lacraias apresentaram muitas adaptações em sua evolução. Uma delas foi o desenvolvimento de um aparelho peçonhento. Agora vamos falar sobre um assunto que muitas pessoas têm dúvida. Você sabe qual é a diferença entre animal venenoso para um animal peçonhento? O animal venenoso é todo aquele que produz uma substância tóxica, mas ele não é capaz de inocular, como por exemplo os sapos, que são tóxicos. Já o animal peçonhento produz a substância tóxica e é capaz de inocular, causando uma intoxicação. Então, as lacraias, as aranhas, os escorpiões, as abelhas e as serpentes são animais peçonhentos. Mas vamos continuar falando das lacraias. No Brasil, temos muitas espécies de lacraias. Elas possuem alta capacidade de adaptação ao ambiente urbano modificado pelo homem, tornando assim difícil as medidas preventivas de mantê-las longe da sua casa. Uma série de adaptações favorecem a elas entrarem em contato com a gente. Por exemplo, as lacraias possuem o corpo achatado e com muita segmentação. Isso que dá a ela uma habilidade corporal muito grande. Existem muitos meios de acesso que facilitam a entrada das lacraias nas nossas casas. Elas entram nas casas através de frestas, tanto no solo como no alto, também pelo sifão dos vasos sanitários, uma vez que são capazes de atravessá-los, pois podem nadar, e também nos ralos, pois são capazes de escalar encanamentos por dentro dos canos. Então, se a gente não quiser ter lacraia dentro da casa, é importante dificultar o acesso a esses lugares. Outra dica importante é evitar a criação de ambientes com umidade, pois é onde elas podem fazer seus abrigos. As lacraias gostam de ambientes úmidos para poder controlar a perda de água e, como elas têm a superfície do corpo muito grande, possuem mecanismos que diminuem a perda de água, evitando a desidratação. Elas também fazem o que chamamos de regulação comportamental, que é a habilidade de controlar o próprio comportamento e, com isso, elas vão procurar um lugar escuro, fresquinho e úmido. É necessário cuidar dos ambientes de forma a evitar que as lacraias encontrem alimento. Normalmente, um alimento é composto por insetos e pequenos vertebrados, como camundongos e pequenos pássaros. Então, para a prevenção da entrada desses animais em sua casa, o cuidado deve ser no acesso, evitando abrigo e cuidar para que não haja alimento. Caso realize todas as medidas de prevenção e mesmo assim encontre uma lacraia dentro da sua casa, é importante se proteger para evitar o acidente. No ser humano, o veneno da lacraia não costuma apresentar quadros muito severos, nem leva à morte. No entanto, é um envenenamento bem doloroso. O local pode inchar e apresentar vermelhidão. A pessoa pode ter aceleração do batimento cardíaco e a transpiração pode ser excessiva. Muitas pessoas acabam ficando muito nervosas. Por isso, como qualquer acidente com animal peçonhento, o envenenamento com lacraia deve ser avaliado por um médico e é importante evitar a automedicação. As complicações desse envenenamento normalmente são as infecções secundárias. E o que são infecções secundárias?
Como as lacraias vivem em ambientes com material contaminado, o corpo delas é coberto por micro-organismos variados, que podem ocasionar uma infecção no local da picada. E essa infecção nós chamamos de infecção secundária. Em caso de acidente com lacraia, as únicas medidas que as pessoas devem adotar são lavar o local da picada com água e sabão e procurar imediatamente o socorro médico. Hoje ficamos por aqui. Gostaria de conhecer um pouco mais sobre as lacraias? Semana que vem voltamos com mais um assunto interessante para você. E não esquece de se inscrever aqui no canal e nas nossas redes sociais. Até a próxima!